Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme, sou aluno de medicina da UFBA, Vitória da Conquista. É com muito prazer que hoje vou apresentar a vocês um vídeo pôster no Congresso UFBA 2024. Esse trabalho é intitulado A Identificação dos Mecanismos Fisiopatológicos Subjacentes à Covid-19 via Análise da Resposta Imunológica em Adultos, e é orientado pelo professor Dr. Fabrício Freire de Mello. Como é sabido de todos, a Covid-19 ela foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019, e desde então se tornou uma pandemia global, afetando diversos países. Entre eles o Brasil, que foi um dos mais afetados, já que dados de agosto de 2024 do Ministério da Saúde mostram que cerca de 38.850.000 casos confirmados e também cerca de 712.000 óbitos confirmados. Mesmo após vacinação, é sabido que algumas populações estão sob risco grave da doença, que são idosos, pessoas com comorbidades e os não vacinados. Essas pessoas então podem desenvolver desconforto respiratório agudo, choque séptico e até mesmo disfunção de múltiplos órgãos, sendo então necessário internação na UTI. Então, com o surgimento da Covid-19, diversos estudos foram conduzidos para se entender os mecanismos fisiopatológicos e chegou-se então à conclusão de que a Covid-19 ela está envolvida em uma síndrome multissistêmica que envolve processos inflamatórios, imunológicos e também processos de coagulação, sendo o pilar principal dessa síndrome multissistêmica uma liberação excessiva de citocinas que resulta então em danos sistêmicos. Então, o objetivo desse trabalho foi elucidar a importância prognóstica da desregulação de citocinas em pacientes com Covid-19, sendo o foco principal desse estudo TH17, IL-1 beta, IL-6, IL-17, IL-23, TGF-beta e a IL-27. Como métodos, esse estudo, então, ele foi um estudo prospectivo de centro único, foi realizado com cerca de 56 pacientes internados na UTI do Hospital Geral de Vitória da Conquista, pacientes esses não vacinados. A infecção foi confirmada através de RT-PCR e a quantificação das citocinas plasmáticas foi feita através de ELISA. Esse trabalho também foi aprovado em comitê de ética. Com relação às análises estatísticas, o teste de Shapiro-Wilk foi conduzido para se avaliar a normalidade dos dados. O teste Wood-Mann-Whitney bicaudal foi utilizado para se identificar diferenças entre os grupos para aqueles dados que não estavam em conformidade. Já o teste T de Student foi utilizado para a comparação das concentrações de citocinas. O x-quadrado de Pearson foi utilizado para a comparação das proporções de variáveis categóricas, sendo então a odds rate utilizada para o tamanho dos efeitos. A regressão logística foi utilizada para valor preditivo para mortalidade. E, por fim, a curva ROC foi utilizada para precisão discriminatória, sendo então dividida em grupos de falha, grupos considerados como ruim, regular, bom e excelente. Como resultado, então, tivemos cerca de 56 pacientes, sendo 23 mulheres e 33 homens, com a variação de idade de 18 a 97 anos, sendo que 46 desses pacientes tinham comorbidades, 35 deles sobreviveram e 21 faleceram. Então, com relação aos níveis plasmáticos de citocinas entre os pacientes falecidos e sobreviventes, descobriu-se então que pacientes falecidos eles tiveram níveis plasmáticos significativamente mais altos de IL-1 beta, IL-6 e TGF-beta. Todavia, a IL-1 beta e a TGF-beta foram as que apresentaram tamanhos de efeitos notáveis, sendo então importantes para valores preditivos, enquanto IL-6 ela apresentou um pequeno tamanho de efeito, não mostrando tanto poder preditivo. Com relação aos níveis de citocinas para discriminação de resultados, descobriu-se que a IL-1 beta e a TGF-beta tiveram capacidade discriminatória perfeita com um AUC igual a 1. Então já é sabido que a IL-1 beta ela é associada à liberação de citocinas pró-inflamatórias e, dessa forma, níveis elevados de IL-1 beta elas estão associadas então aos piores resultados em doenças infecciosas. Dessa maneira, ela se torna então um potencial biomarcador de gravidade na COVID-19 e também alvo de intervenções terapêuticas, enquanto que a TGF-beta ela já é estabelecida como um regulador essencial de respostas imunológicas, principalmente pelo reparo tecidual. Todavia, na COVID-19 ela também tem sido associada a processos de fibrose e coagulopatias. Já a IL-27 ela apresentou também um poder discriminatório muito bom, só que aqui ela entra como uma citocina complexa, visto que ela também está ligada à diferenciação TH1, só que ela também está ligada à atenuação da diferenciação TH17, resultando também na queda das suas funções efetoras e atenuando então a inflamação. Com relação à correlação entre as citocinas, descobriu-se que a IL-1 beta ela apresentou fortes correlações positivas com o TGF-beta e correlações negativas fracas a moderadas com IL-27. Já a IL-6, ela teve forte correlação positiva com IL-17 e IL-23 e uma fraca correlação positiva com TGF-beta. Já a IL-23, ela apresentou forte correlação positiva com IL-17 e TGF-beta, todavia nem a IL-23 e nem a IL-17 demonstraram qualquer associação com a mortalidade. Por fim, a IL-17, que teve somente uma correlação negativa moderada com o TGF-beta, mostrando então que já acabamos de discutir o complexo papel imunomodulador da IL-27, que está ligado às duas respostas principais, TH1 e TH17, sendo necessário então mais estudos relacionados a essa citocina. Como conclusão, é, é possível dizer que perfis distintos de citocinas, então, elas podem acabar sendo importantes para diferenciar os pacientes sobreviventes e os não sobreviventes. Elas ressaltam também, esse trabalho ressalta também o papel fundamental da desregulação de citocinas na questão dos pacientes com Covid-19 grave, e também esses estudos sugerem possíveis alvos para estratégias diagnósticas e intervenções terapêuticas. Como limitação, tem-se a questão de que esse estudo foi de centro único e o pequeno tamanho da amostra também, fato que restringe o poder estatístico. Essas são as referências. Muito obrigado a todos.